Eu gosto de olhar para todo mundo, porque assim, quando tem gente conhecida, eu estou no meio, blá blá blá, eu fico feliz de ver alguém que eu conheço, né? Alguém que faz tempo que eu não vejo e tal, e aí às vezes eu esqueço o que eu estava falando, daí demora para voltar. Muito bom dia! Bom dia! Que a paz esteja no coração de cada ser humano presente neste delicioso recinto. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas hoje tem uma notícia importante. Falaram que a música mais verdadeira possível foi tocada no Brasil no dia de hoje, 7 de março de 2026. Foi cantada hoje. No Brasil foi. Foi no estado de São Paulo. Melhor ainda, foi em Itu. Putz! Quem diria? E foi na rua Floriano Peixoto. Olha que coisa louca. Aquela música que vocês cantam, hoje a nossa casa está em festa. Eu não tenho uma voz muito boa para cantar, como vocês podem perceber. Mas hoje a nossa casa está em festa, e ela fica em festa cada vez que cada um de nós está aqui. Então, sempre cada um de nós sofre algumas forças contrárias para vir aqui. Quem não sente isso, beleza, comigo não tem perigo. Estou aqui, não tem erro. Às vezes não dá para vir mesmo, né? Tem vários compromissos na vida. Mas quando a gente só está esperando uma batidinha do dedinho na cadeira, não vou conseguir hoje. Aí é porque essa força contrária ganhou naquele dia, né? Então, a gente está em tratamento, em assistência, como o Fábio falou, né? Eu acredito até que quando a gente já está sentado ali fora, nós já estamos em tratamento. Quando a gente chegou aqui, sabe quando o time de futebol faz o gol e a torcida... Quando a gente chega aqui, eu sinto que acontece isso. Cada um de nós, quando chega aqui... Mas será que é assim mesmo? Não importa. A vibração positiva, a alegria, a felicidade que acontece com as equipes espirituais quando a gente está aqui, ela é imensa, né? Então é muito gostoso que a gente sinta isso. Muitas vezes a gente não consegue sentir. É normal, né? Principalmente quando os problemas da vida, aqueles que o Fábio falou, a doença, o trabalho, o estudo, os problemas familiares, né? Às vezes esses problemas eles estão ocupando muito espaço, né? Na nossa energia, no nosso pensamento, no nosso coração. E aí é difícil mesmo. Mas por isso que ele vem, né? Por isso que é importante a oração em casa, é importante a oração em casa, a oração no trânsito, a oração seja onde for, né? Mas é importante a gente vir na nossa casa de oração também, né? Porque aqui a gente é ajudado por mais um montão de gente. Meu nome é Francisco. Pode chamar de Chico, pode chamar de Francisco, né? Eu queria estar perto desse Francisco aqui, mas não. Sou um dos espíritos mais endividados nesse momento aqui, né? E por isso vamos ver se eu aprendo alguma coisa. Sou professor de matemática, a Marina está ali, olha só, minha aluna, cadê a Ivone? Minha eterna aluna Ivone, lembra? Olha que coisa, não, a gente se encontrava de sábado de manhã para estudar matemática. Agora nós estamos aqui para estudar espiritismo. Vamos ver se eu aprendo um pouco. E aí, no português, tem professor de português aqui ou não? Eu vi que tem uma... é mesmo? Show de bola, hein? Eita. E eu vi alguém com uma camiseta de professor agora também. Perdi. Mas... achei! Eu sabia que eu tinha visto essa camiseta. No português tem o eufemismo, né? Tipo, fulano morreu. Aí tem um jeito melhor, fala, fulano foi desta para melhor. Eu não sei se isso é eufemismo, mas parece.
Obrigado. Todo mundo aí fora, minha professora. Então, aprimorar a palavra podia também ser falado assim: controlar a língua. Então, um eufemismo ali, né? Controlar a língua. E é um desafio para eu falar isso, porque, gente, eu sou um tagarela, como vocês já podem ter percebido. Eu falo pra caramba. É professor, é pleonasmo, né? O professor fala bastante, mas, em particular, eu que sou tagarela, então, eu estou sempre correndo o risco de falar bobagem, né? De fazer bobagem, de repente, falar alguma coisa que não se deve, né? E é um dos temas, né, que a gente pode abordar num sábado de manhã. Então é esse tema que veio para nós. Agora, os temas clássicos do Espiritismo, um deles é a reforma íntima, né? Que é um dos fatores assim importantíssimos pelos quais nós estamos aqui hoje. Porque todo mundo está aqui para querer se melhorar, né? Cada um com as suas características particulares. Muito bem. E a gente enxerga ali as nossas virtudes: caridade, humildade, amor, paciência, tolerância, fé, espiritualidade, sobriedade, respeito, acolhimento, tudo muito bacana. É o que a gente quer ter, né? Aqui à sua direita você tem os antônimos, a parte mais contrária do que está ali, né? Então, egoísmo, orgulho, vaidade, soberba, ódio, impaciência, intolerância, os nossos preconceitos, descrença, apego, materialidade, apego à coisa material, a impetuosidade, né? Quando a gente é reativo demais. Se eu vou receber uma crítica, eu já começo a pensar e já falar. Eu falo mais rápido do que eu penso, para me defender. Nem refletir se eu estou errado, eu já estou reagindo. Essa impetuosidade, essa reatividade. O melindre e o julgamento, a condenação que eu faço às vezes de uma coisa que eu nem sei direito. Não sei se vocês perceberam, mas a internet é cheia disso, né? Basta ter um fenômeno e aí você tem um monte de psicanalistas de plantão, dando opinião, né? Como se fossem assim super bem informados do assunto. Muito bem, o que é a reforma íntima? A reforma íntima é... Deixa eu voltar. Reforma íntima é a gente aumentar, porque assim, tudo isso aqui, gente, todo mundo tem, com graus diferentes, né? Se a parte dos defeitos de alguns de nós já está zerada, putz, que legal, parabéns. Eu não, eu ainda estou cheio de tudo isso aí. Por isso que eu falei, eu sou dos mais, né, devedores desse momento aqui. Então, a reforma íntima é um movimento daqui para lá, né? Tudo bem que no outro slide eu fiz o contrário, mas como todos nós temos tudo isso, dos dois lados, todos nós temos. A nossa reforma íntima é o movimento que a gente faz, o esforço que nós temos de pegar tudo isso daqui e ir transformando cada vez mais naquilo, tá? No final desta apresentação, eu vou fazer uma mágica. Eu esqueci aqui, teremos uma mágica mais para frente. Por que será que eu vim com esse tapete? Perguntar se eu ia vai sair voando. Vamos deixar aqui. E será que nós vamos fazer? Vamos fazer uma mágica lá hoje tem mágica. Não tem filminho hoje, tem pouca figura. Eu vi que a apresentação ficou meio carregada aqui. Então, a reforma íntima, transformação dos nossos defeitos em virtudes, por meio de esforço. Muito bem, por meio de esforço. O orar e vigiar é um dos grandes pensamentos que se tem dentro da doutrina espírita, sem dúvida alguma. E o orar e vigiar, esse vigiar nossas palavras, vigiar nossas atitudes, os nossos sentimentos, as nossas ações. Nossa, quanta coisa! É muita coisa. Então, uma das ideias para a nossa manhã de sábado é pegar uma dessas coisas e conversar sobre ela, que é a questão da língua.
Então, língua. A Marina pode me corrigir se eu estiver falando alguma coisa inconveniente, por favor, Marina. Língua, conjunto organizado de elementos formais que permite a comunicação entre pessoas de um mesmo grupo. Então, como estamos, né, em Itu, que faz parte do Brasil, a gente fala português, né, de modo geral. Então, o nosso grupo fala português, países falam inglês, outros francês, tem a linguagem de Libras, né, para quem tem a questão da audição comprometida. E linguagem são formas... Ai, desculpa, eu preciso falar. A matemática também é uma linguagem, né? Vocês lembram do símbolo de maior? É assim? Então, se eu escrevo X, maior, menor, né? Aqui vai ficar menor, lá vai ficar maior. X maior do que 2, né? O interessante é que eu falo português, malemar, né? E eu entendo quando eu leio X maior que 2. E um cara lá na Rússia, na França, na Inglaterra, vai ler e vai entender a mesma coisa. Olha que bonito. Uma pequena propaganda da matemática aqui, né? É uma linguagem universal também. Linguagem, formas diversas que o ser humano possui para se comunicar, né? E aí nós temos a língua falada, escrita, os desenhos falam bastante, né? Gráficos, gestos, expressões. Se você tivesse que falar com uma pessoa, né? Se você conversar com uma pessoa, você preferia falar com a pessoa que está com essa postura corporal aqui, ou com essa daqui, né? Número 1 ou número 2, auditório? Número 2, né? Ela está se mostrando mais receptiva, né, a conversar, parece ser mais simpática, né? Então a linguagem corporal, ela também existe dentro de nós, e ela pode ser importante dentro do espiritismo também, ela pode ser importante dentro da nossa evolução, por que não? Né? Então é sobre linguagem que a gente conversa. E no Fonte Viva, nós temos essa mensagem aqui, ó. Pela linguagem, o homem se ajuda ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, sua necessidade e sua dor. E não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. Então, quando o Fábio falou, né, que muitos dos motivos pelos quais a gente vem à nossa casa de oração, né, às vezes a gente pensa na energia boa que a gente recebe aqui, às vezes a gente pensa na manutenção da nossa espiritualidade, né, tentar manter a vibração alta, mas muitas vezes, e eu sou testemunha disso daqui que muita gente já falou, né, eu fui parar no centro espírita pela dor, né? Eu estive no catolicismo boa parte da minha vida, né? Chegou um momento que eu estava lá num desespero, cheio de problemas, de várias ordens, inclusive de saúde, né? E aí uma amiga falou, né? Estava até comentando, conversando com o Paulo na fila, né? Vai fazer 9 anos que eu entrei no centro espírita pela primeira vez, me parece que foi ontem. Eu olho para tudo que eu tenho que aprender ainda, falo, nossa senhora, um monte de coisa. Mas, vocês sabem, né, o preconceito que existe em relação ao espiritismo e a várias outras, né, fraternidades. E eu tinha esse preconceito também, ele estava dentro de mim. E aí uma amiga falou, Chico, vamos lá comigo no centro espírita, você vai gostar. Lá em Salto, né? Eu pensei assim, o centro espírita chama Centro Espírita Jesus. Não pode ser coisa do mal, né? Como que alguma coisa do mal vai se chamar Jesus? Não sei se algo parecido aconteceu com alguém em relação aos irmãos da luz em Jesus, né? Mas perceba, né? Como às vezes é uma coisa que é tão óbvia, a gente demora para perceber. Eu demorei, né, para sentir e perceber. E fui e falei, nossa,
E aí a minha vida mudou muito. Mas voltemos à linguagem, né? E cada um tem o seu cada qual, né? E aí a gente tem, tá? Qual que é o problema de cada um? O problema maior de cada um aqui, que se eu perguntar, problema seu agora, qual? Alguém vai pensar, saúde, eu estou mal, estou com esse problema aqui e tal. A minha família, os exemplos que o Fábio falou ficaram na minha cabeça. Família com desestrutura, puxa, é o emprego que eu perdi, etc, etc. Né? Beleza, todos temos problemas. Agora, o problema em relação ao tema de hoje é se eu ficar só falando desse problema. Né? Eu encontro a Tereza fala, e aí Chico, tudo bem? Aí a Tereza me pergunta, Chico, tudo bem? Aí tudo bem, mas, aí vem a palavra, a conjunção adversativa, mas tá tudo bem, aquele sorriso falso, tudo bem, ai, mas você não sabe o que aconteceu. Isso porque faz 10 minutos eu encontrei a Alaide, né, na esquina, e foi a mesma coisa. Alaide, tudo bem com esse sorriso maravilhoso? Tudo bem, Alaide, mas você não sabe o que aconteceu. Incrível como eu não canso de falar do problema. E aí eu fico o quê? Externando essa negatividade, né? Não está fazendo bem para mim e não está fazendo bem para as minhas amigas. Não dá, né? O que eu vou contribuir com isso? Então, a palavra é o canal do eu. Então, analisemos a nossa linguagem no dia a dia, porque se eu fico toda hora falando de problema, é porque aqui dentro está muito carregado de problema. Mas eu tenho o mesmo problema, Chico. É assim, a minha vida é difícil. Ok, mas você quer melhorar? Esse é o ponto. Se eu quero melhorar, então eu preciso sair dessa vontade inconsciente ou não de querer ficar só vivenciando os problemas. Vamos buscar solução, pelo amor de Deus. Olha, essa parte do Pai Nosso é muito boa. Lição 74. Más palestras. Acho que vai rolar uma fofoquinha. Tem fofoquinha que é tão gostosa. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. Pois é, muitas vezes a gente pode imaginar que só um comentáriozinho, né? Que alguns espíritas mais malandros chamam de, não é fofoca, é comentário fraterno. Ainda usa a palavra fraterno, não é para parecer bonito, né? Para parecer permitido. Então, o lance é o seguinte: a questão da fofoca, ela pode parecer algo inocente. Eu estou longe, a pessoa está do lado de lá, eu vou comentar só com fulano, que fulano não vai comentar nada com ninguém, então está só entre nós. Está só entre nós, então não vai fazer mal para ninguém. Olha essa depois eu percebi, coloquei um pouquinho lá. A conversação menos digna deixa sempre o traço da inferioridade por onde passou. A atmosfera de desconfiança substitui imediatamente o clima de serenidade. O veneno de investigações doentias se espalha com rapidez. Já estamos, né, imaginando assim, aquela rodinha de fofoca, aquele veneno em volta. É isso que ele está falando aqui, energia ruim. Isso para não falar da parte espiritual presente na rodinha de fofoca. Porque se tem 4 pessoas encarnadas ali, conversando, falando mal disso, daquilo, ou tecendo comentários que não são edificantes sobre algo, 4 encarnados. Quantos desencarnados será que tem? Vocês que são bons de matemática? Vocês que são bons de matemática espiritual? Quantos? Centenas. Putz, é mais do que imaginava, então.
Então você imagina quantos irmãozinhos que gostam de fofoca também, que gostam de uma coisa maléfica, vão se sentir atraídos para estar naquele lugar. Então não é só eu e ele que vão... Não, vai ter mais gente junto. E aí a gente vai retroalimentando isso. Em seu berço maléfico, seu berço é o berço das más palestras. Quando se fala más palestras ali, são as más conversações. Roda de fofoca. Às vezes não é roda, às vezes são só dois mesmo, né? Falando ali. Então, no berço dessas rodinhas de conversa, falando de um jeito mais pop, nascem os fantasmas da calúnia que escorregam por entre criaturas bem intencionadas, mas tentando a destruição de lares honestos. Vocês devem conhecer, se parar para pensar assim, algum caso em que uma fofoquinha, uma mentira foi se avolumando e pode ter causado coisas bem desastrosas. A gente tem que combater tudo isso. Surgem as preocupações inferiores que espiam de longe, degradando atitudes respeitáveis. Dali emerge curiosidade criminosa. Curiosidade criminosa. Dá para perceber o que essa expressão menciona? Curiosidade criminosa. O negócio não me pertence, né? O problema é daquela família. Tenho que pensar, o que eu posso ajudar? Ao invés, né, de eu proliferar a notícia de que aquele lar está com problema. Né? Tudo bem? Isso se falando então, né, quando o assunto é o outro. E tem o da gente mesmo, né, que a gente já comentou na verdade, que é o desabafo, a diferença entre desabafo e queixa. Né? Se o assunto me pertence, se o assunto é meu, né, o Fonte Viva fala, a exteriorização da queixa desencoraja. O verbo, falei da queixa já, né? Mas tem também as outras questões negativas da linguagem, a aspereza, o jeito rude de falar. Mas Chico, às vezes não tem que ser firme? Tem que. Por isso que eu tento conversar muito com o meu anjo da guarda, para ele me ajudar, que quando eu tiver que ser firme, que eu seja firme, sem ser grosso, né? Sem ser áspero demais. O verbo da aspereza vergasta. Vergastar é chicotear, né? A observação do maldizente confunde, né? Então, às vezes, vocês já devem ter também recebido alguma palavra meio torta, né, que deixou você desestruturado logo em seguida. Né? Dependendo do lugar onde algum de nós trabalha, né, a gente pode conviver muito com isso daí, não é? Então, gente, voltando a falar um pouquinho sobre o assunto do outro, pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Voltei tudo. Julgar o erro do outro é muito fácil, é fácil demais. Então a gente tem que se controlar, né? Você viu o filho da fulana? A namorada dele está grávida. Eu sempre avisei. Esse negócio não ia dar certo. O que eu estou contribuindo? No fundo, eu posso também estar dando vazão à minha inveja. Porque, na verdade, o filho da fulana, eu tenho inveja dela. A casa dela é mais bonita, ela fez uma reforma que eu queria ter feito na minha casa, ela fez e ficou linda. No fundo, eu estou até contente que aconteceu isso. Então, olha quanta coisa eu preciso melhorar. Inveja, julgamento, condenação. E eu estou no apego à coisa. Né? Então, o nosso sentimento a gente tem que realmente vigiar, né? Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios
de nossos sentimentos e nossos desejos descontrolados, porque às vezes a gente perde o controle daquilo que ele está sentindo. Então é sinal que ele precisa trabalhar bastante, né? Ou seja, as coisas pioram muito quando nossa linguagem serve de instrumento do mal, seja por meio de maledicência, seja com a manifestação dos nossos defeitos, né? Orgulho. Às vezes eu posso ter gritado com meu filho, né? Posso ter ficado bravo com a minha filha, achando que eu estou bravo desse jeito porque eu estou educando. Não, eu estou errando, mas estou errando tentando acertar. Verdade. Mas eu preciso me controlar para ver se o que eu estou querendo é impor a minha vontade perante a vontade dos meus filhos. Se for só isso, mas eu sei o que é melhor para ela. Para minha filha, né? Mas a vida é dela, não é minha. Eu nunca esqueço numa das formaturas, né, de ensino médio que eu já participei, né? A diretora fez um discurso curtíssimo e uma das coisas que ela falou: nossos filhos não são nossos. Exato. Não posso controlar. E aí pela linguagem eu posso realmente passar do ponto com os meus filhos, por exemplo. Porque se fala de filhos, você pode explicar para o colega de trabalho, né? Para o outro familiar, para o vizinho, para os amigos. E aí a linguagem acaba sendo uma manifestação ainda dos meus defeitos. Então eu tenho que fazer um esforço, né, para observar bem essas falhas que ainda tenho que corrigir. Proposta de melhoria: se não aclaramos a frase, se não apuramos o modo e não educamos a voz de acordo com as situações, perdemos melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Então, assim, a proposta de hoje é que a gente preste bastante atenção naquilo que a gente expressa, incluindo a linguagem, né? O gestual também, né? Muitas vezes é um conjunto, né? E às vezes eu tento mentir até em conjunto. Quer ver? Não se assuste, por favor. Eu não estou nervoso. Não estou. Que isso, gente? Eu estou mentindo descaradamente, né? Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Cida, tudo bem, querida? Te adoro. Conheci a Cida agora, né? É bem doce demais. Né? Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso. Ou seja, né, Francisco, seja sincero, não exagera, meu filho. Mas sim uma linguagem sã, saudável e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós. Gente, eu demorei muito para captar. Eu acho que até hoje eu não entendi completamente essa frase. Ela deve ter muito mais exemplos do que eu imaginei. Mas tem uma cena cena corriqueira, né, da minha vida em escola, que eu lembrei na hora que eu li isso daí. Faz muitos anos. Eu estava numa sala de professores, em intervalo de aula. Estava eu e o professor de física. Não é nem outra cidade que eu estava dando aula. Chegou uma aluna, né, material postilado e tal. Tem vários professores da mesma disciplina, então tem matemática 1, matemática 2, matemática 3. Física 1, física 2. Chegou uma aluna para tirar dúvida com o professor de física, né? Professor, o senhor pode me ajudar nesse exercício e tal? Ele explicou para ela. Ela entendeu tudo. Muito obrigado, fulano. Né? Muito obrigado. Nossa, você explica muito bem, muito melhor que o outro professor, porque ele vai lá e ele fala, e ele não faz tanto exercício igual o senhor faz, não sei o que lá. Ele fez assim, ó. Ela parou de falar. Ela estava elogiando ele. Ela estava o elogiando. Mas, veja, ela não precisava falar mal do outro professor, né? Então, só que uma coisa simples, gente, uma atitude dele que eu achei lindo. Ele fez assim com a mão. Ela entendeu que era para parar de falar. Parar de falar, né? Viu? Ele não está aqui para se defender. Ele não está aqui. E também,
Pode ser que ele tenha os motivos dele para fazer menos exercício lá. A minha frente é essa daqui, ó, de eletricidade e tal. A dele é mecânica. São coisas diferentes. Em outras palavras, não julgue da forma como você está julgando. Eu achei maravilhoso. E ela ficou vermelha, agradeceu e saiu. Envergonhada. Né? Mas, gente, por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo criticar aquela aluna? Não. Eu até depois eu agradeci ao professor de física por ele ter me ensinado aquilo, porque eu não sabia fazer o que ele estava fazendo. Né? Esse tipo de coisa já aconteceu comigo, eu não sabia o que fazer. E aí eu aprendi naquele momento, ele me ensinou, sem ele ter feito esforço algum. Eu quero estar evoluído assim. Né? E foi um aprendizado para ela. Veja, ela, a aluna e eu aprendemos ali como professor de física uma coisa que a gente nem imaginava. Né? Foi muito bonito. Então essa frase sempre me faz lembrar disso. Agora, o que estava presente ali, então veja, ao falar mal do outro professor, é a maldade que estava presente. Então, o adversário que essa frase está querendo sugerir, eu creio que seja a maldade que se manifesta na fofoca, na ironia, né? Na braveza, né? Quando é desnecessário. Esse exagero, né? Essa raiva que às vezes é externada. Então, a linguagem tem tudo isso, né? Aqui já falamos, dá uma passadinha. Então, muito bem, e dentro daquelas propostas do Espiritismo, ok, não posso fazer isso, é melhor evitar aquilo, segura o tchan, vigia, ora, e aí, e a parte mais positiva. Então, quando, né, a Tereza está aqui me escutando, eu estou doente, eu estou quebrado, não sei o quê, ela vai tentar me ajudar, né? Aí vem a parte dela, né? Que é a parte que nós queremos fazer, né? Então, ao invés de eu ficar reclamando, ou mesmo criticar demais, olha lá, o que eu posso fazer, né, perante aquela lamúria, aquele excesso de reclamações, ou mesmo a desesperança? Olha lá, ergue a esperança ao pé daqueles que desfaleceram na luta. Esse texto é do Palavras de Vida Eterna, fonte viva. Não sei quanto cada um de nós aqui já leu. Pão nosso, fonte viva, Palavras de Vida Eterna, uma lição por folha, uma liçãozinha dessa por dia, é tão bom, gente, é um alimento espiritual maravilhoso. Esse Palavras de Vida Eterna tem uma linguagem também gostosa. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Então, se a pessoa vem com bastante negatividade, tenta dar uma levantadinha. Chico, eu não sei fazer isso, não tenho linguagem, não tenho paciência, mas vai aprender. Todos nós temos como fazer isso. Todos nós temos como ser bons instrumentos da paz de Jesus. Todos nós. A oração de São Francisco, gente. Olha, eu estou inteiro arrepiado. Senhor, fazei de mim. Oi? Pede ajuda. Então, se ele não sabe, não vai falar, eu não sei. Não, vou pedir ajuda. Pede ajuda para o seu anjo da guarda. Nossa, é muito bom. Louva as perspectivas da fé ao lado daqueles que choram no desencanto. A pessoa está muito triste. Às vezes é verdade que até só o fato de estar do lado, ouvindo, já ajuda, né? Se conseguir dar aquela palavra de amor, falar, isso vai passar, isso também vai passar. Também a outra que eu lembro, gente, em 2014 eu estava lá, um bagaço, só pó da rabiola. Teve um amigo que falou assim, tudo passa. Ele só falou isso, eu nunca esqueço. Tudo passa. Caramba, ele tem razão. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Semana passada eu estava com uma grande amiga minha, tem uns 20 e poucos anos a mais do que eu. Falou, Chico, eu estava pensando, parece que, sabe, a vida passou, foi rápido demais, parece que eu não fiz nada de bom. Eu falei, mas você está louca?
Aí comecei a falar para ela: olha seus filhos, você me contou de uma prima do outro e tal, mas isso também passa. Veja a moral que os seus filhos têm. Eles têm moral maravilhosa. Defeito todo mundo tem, mas veja, você criou seus filhos. Olha para mim. Falei para ela: olha para mim. O que eu sou hoje também se deve a você, porque você me acolheu nas horas que eu mais precisei. Você não lembra? Porque o tempo passa, né? E às vezes algumas coisas a gente esquece. E ela me acolheu, uma grande amiga minha. Falei: ó, não vem falar que você não fez nada, não fez. Então, assim, é a oportunidade que a gente tem de dar uma palavra para a pessoa que está lá embaixo. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. O pessimismo também é uma coisa difícil de combater, mas a gente tem que lutar contra ele, né? Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. Tem situação, gente, que é realmente... como que eu posso falar? Deixa eu pensar aqui, para ver se eu falo, se minha linguagem fica adequada. O que eu posso fazer para melhorar a situação das guerras entre Estados Unidos, Israel e Irã, Rússia e Ucrânia? Bom, primeira coisa, oração, vibração positiva. É o que eu posso fazer? Então é o que eu vou fazer. Se a gente puder evitar de assistir o jornal das 5 da tarde, das 6 da tarde, das 8 da noite, das 9, para ver a mesma cena e aquela negatividade entrando no meu espírito, se a gente puder evitar, é melhor. Não significa que a gente vai fugir, né, do pensamento em nossos irmãos mais distantes ali. Não. Mas também ficar se alimentando dessa negatividade é complicado. Evite. Procura o lado melhor das situações para que o melhor possa ser feito. E quando os obstáculos morais ficam gigantes, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, eu acredito que essa seria a minha situação se eu tivesse uma aula de história, ou melhor, de atualidades, e o professor estivesse explicando sobre todas essas guerras. Acho que eu ia sair da aula deprimido, né? Mas assim, numa situação mais comum entre nós, quando a coisa está feia mesmo e a gente não tem nada a falar, se não podes algo dizer em louvor da bondade, não conseguir captar uma ideia boa para falar, o que eu faço? Cala-te e ora. A última vez que a gente esteve por aqui, a gente falou de oração, né? E a gente, eu lembro que a gente falou que oração pode ser a oração aquela que a gente já decorou, tal, e pode ser uma oração espontânea. Pode ser longa, pode ser curta. A vibração, gente, ela pode durar 10 segundos. E às vezes assim não. Pensa no bem quando não puderes falar nele. Vigiemos nossos sentimentos e como eles se expressam por meio da nossa linguagem. Em casa, né? No trabalho, seja em momentos alegres, seja na tristeza, na raiva, na impaciência, no descontrole. Respira. Pensa para falar. Essa é uma que todo mundo já ouviu algum dia, né? Pensa para falar. Às vezes a gente não consegue. Imaginem quem é tagarela como eu, como é difícil. Na rua, o bom dia, boa tarde, boa noite, um sorriso, né? Como é gostoso, energia boa que vem, que troca, né? Outro dia eu vi uma imagem muito bonita, né? Uma vela acesa. Uma vela, para acender a outra, ela não perde a chama, né? Ela não tira dela para passar para a outra, ela multiplica. Olha que gostoso. Um bom dia com um sorriso no rosto, gente, para mim tem esse valor. Multiplica a energia positiva, gostosa, né, para as pessoas.
até aqui no centro espírita, né? Nas nossas casas de oração que possamos frequentar. E se me permite dizer, no celular. Porque no celular temos muita linguagem. Tem ou não tem? Tem. Celular, redes sociais, de modo geral, né? Então é muito importante a gente prestar atenção na forma como a gente usa o celular. Em áudio, o que eu estou falando no áudio? Porque ele vai ser ouvido por alguém. Às vezes, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já ouvi esse comentário e acho que eu já percebi alguma coisa assim também. Nossa, fulano, conversando com ele, ele é uma pessoa, mas no WhatsApp ele é outra. Então as linguagens utilizadas estão diferentes, pode ser que sejam sentimentos diferentes, né? O que eu estou disseminando? Eu reencaminho para as outras pessoas um negócio que eu não tenho certeza se é verdade ou não. Eu vou reencaminhando, veio uma mensagem para mim, veio lá uma reportagem falando mal do político X, do político Y, do político Z. Já reencaminho porque eu não gosto dele mesmo, então deixa eu mandar já para todo mundo. Não sei nem se a pessoa que está recebendo quer partilhar daquilo, quer ver aquilo. E outra, é verdade aquilo, eu fui consultar a fonte. O quanto eu permito que o celular controle minha vida? Consigo ficar 40, 50 minutos sem pensar nele? Ou será que quando o Fábio estava falando aqui, eu já estava com uma coceira, aqui eu vou pegar sua água. Não é o celular. Não é o celular. Boa! Eu já estava me coçando porque, putz, esqueci de tirar o contrafilé do congelador para fazer o almoço. Vai no pé aí, meu nervoso, vai. Ai, e se fulano vier me buscar às 10 horas e o Chico não para de falar? Ele vai chegar aí, ele falou que não pode pegar celular. A questão é controle, gente. É o quanto a gente pode se controlar em relação à ansiedade que o celular gera para nós. Vamos falar assim, o celular gera, tá? Mas eu não dá para me aprofundar, não tenho nem gabarito para me aprofundar nesse assunto. Vou pôr o aparelho, né? Você é o culpado, safado. Não, não é isso. É a relação nossa com ele. Quais palavras, imagens e ações que estão nele e que tanto me prendem? Que tipos de palavras e ideias estou permitindo que o meu espírito acesse? Por aí você já pode imaginar um monte de coisa, né? A internet tem todo o lado positivo dela e tem o lado negativo bem grande também. E a maldade ela pode se espalhar por ali, tá? A obsessão pode se espalhar por ali, né? Os nossos amiguinhos que ainda não entenderam um monte de coisa que a gente chama de obsessores, né? Estou imaginando que o obsessor é assim, né? Não, é assim, ó. Pode ser assim. Você é professor de matemática. Pode. Pode ser professor de matemática. E ele, né, ele pode nem perceber que ele está obsediando. Ele gostou de você. Vai aprender matemática na marra. Enquanto não acertar esses 1714 exercícios, vai ficar aqui comigo. Só isso. Que tipos de ideias e palavras estou permitindo tanto que meu espírito acesse, quanto ele dissemine? Tem coisas estranhas, né, no WhatsApp, né? A pessoa manda lá uma figura com menos roupa do que eu estou, e depois vem, boa noite, que Jesus te abençoe. Que palavras tenho postado, textos, imagens? Então é bom a gente fazer a nossa vigilância também, né? Eu digo WhatsApp, mas também as redes sociais de maneira geral.
que fotos e fatos assimilam, reproduzem o que trazem de bom. Ou seja, né, é ter essa vigilância também, né, nas redes sociais. Tem um aqui, ó, tenho necessidade de expor itens da minha imagem, então assim, eu preciso toda semana, ou dia sim, dia não, eu preciso pôr uma foto do que eu estou fazendo? Para atrair mais inveja ainda? Né? Aí tirou a foto, né? Tirou a foto. Uma amiga minha falou, né? Ela chama Ana Cláudia, a irmã é Patrícia. Eu posso falar porque elas moram bem longe, a probabilidade, né, delas saberem que eu estou falando. Ah, é verdade. Esqueci, eu estou sendo gravado. Fulano e ciclano. Esqueci. E aí, como que foi a viagem? Já imagina o que ela falou? Uma porcaria. Não foi bem isso que ela falou, mas deu palavrão para falar aqui para mim. Né? Faz parte da linguagem, né? Olha, mas nas fotos você estava lá tudo sorridente. Porque tem as postagens das fotos, né, da viagem. 17 fotos no primeiro dia, 28 no segundo. Então, cuidado nessa exposição, né, da imagem. Falei bastante, falei demais, ó. O tema que está por trás de tudo ainda é a reforma íntima. E aí a linguagem, né, é um mecanismo onde a gente pode usufruir, né, da nossa tentativa de ser melhor a cada dia. Né? As coisas boas da linguagem edificam e favorecem o nosso melhoramento. As coisas ruins da linguagem nos atrasam e dificultam o nosso melhoramento. Por isso, eduquemos, é uma questão de ser ao mesmo tempo. Então tem hora que a boca é mais rápida do que o cérebro, do que o coração, né? Mas tem hora que a gente consegue pensar antes de falar. Então esse fluxo tem que ficar equilibrado. Essa que é a ideia, né? Então eduquemos nossos sentimentos e nossa linguagem ao mesmo tempo, né? E daí a gente está raciocinando também. Aquela frase, né, que nós temos a fé raciocinada dentro do Espiritismo, é porque a gente está sempre refletindo. A gente não está sempre só aceitando uma ideia que vem ali e tal, né? A gente não está só repetindo uma oração, blá, 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 blá. Não, a gente está pensando, sentindo e também está verbalizando, expressando de alguma maneira. Então, examina sempre as sugestões verbais que te cercam no caminho. Trouxeram-te denúncias, más notícias, futilidades, relatórios maldosos da vida alheia. Observa como você age, o que você sente, o que você está com vontade de falar. Todas as ocasiões há recurso para retificar amorosamente. Porquanto, a gente pode renovar tudo isso em Jesus Cristo. O que alguns palestrantes espíritas já falaram, né? Puxa, naquela situação você não sabe o que fazer, mas o negócio é desagradável. Como que será que Jesus faria numa situação dessa? Né? Se Jesus parecer algo muito, acima do meu pensamento, a gente vai em outra meta. Puxa, como será que Chico falaria para a pessoa naquele momento? E se for lá, não, mas Chico, então o Marcelo. Será que o Marcelo não mentor encarnado? E tem a linguagem de Deus, que se a gente começasse a falar aqui, a gente ia até meio-dia. Aí não dá tempo de descongelar a carne, né? Aí a pessoa vai ficar parada ali esperando cedo. Observemos a linguagem de Deus em relação a nós. Ela aparece de tantas formas, todo dia, o dia todo. Essa semana fez umas tardes muito bonitas. Quando você vê aquele céu azul, eu não sei, é o crepúsculo, no fim da tarde, eu acho uma parte tão bonita do dia, né? Parece que Deus está falando assim, olha que gostoso, foi mais um dia.
Tem coisa para fazer ainda, mas olha, quanta coisa já conquistou hoje. Então, uma paisagem. Olha a beleza desta. Eu gosto de planta. E aí, quando a gente faz lá o vasinho, não sei o que, depois de meses, aparece a flor. Gente, é um prazer que eu não sei de onde vem. Vários de vocês devem ter esse prazer também. Você olhar aquilo que você plantou e aí vem a flor. Ou mesmo o fruto. O dia que deu o primeiro limão vinagre lá, no meu limão que eu plantei, nossa, gente, eu queria chamar todo mundo para ver o limão. Deus estava me falando, ó, tá vendo? Você procurou, conseguiu, fez esforço, pôs esterco, você consegue, vai ter mais limão. Deus nos fala de muitas maneiras. Então é interessante que a gente esteja apto, aberto a captar essas informações de Deus, que podem vir por meio de um amigo, uma palavra de um amigo que veio ali do nada às vezes. É Deus que está falando conosco. Então não falemos que Deus não nos ouve, porque Ele é muito mais do que ouve, né? Ele fala com nós, fala conosco, né? De muitas maneiras. E isso aqui, o que é esse troço aqui? Não é igual, não. Então, essa daqui, gente, isso aqui é o seguinte, eu vou fazer uma mágica agora. Então, para mostrar o poder da minha fé, eu vou contar até 3, tá? Vou contar até 3 e quando eu falar 3, essa parte de baixo do tapete aqui, ó, ela vai enrolar até em cima e ficar enroladinha. Vocês acreditam nisso ou não? Que falta de fé. 1. Peraí que eu preciso chamar o pessoal. 2. 3. Vocês que atrapalharam. Então é assim, teve uma pesquisa faz alguns meses, não vou lembrar os números, tá? Teve uma pesquisa sobre religião no Brasil e os espíritas, que já eram poucos, ficou menor ainda. Não lembro quantos por cento, não sei, 1%, coisa pequena, né? 1,7%, né, de quem declarou religião lá, espírita. É pouco, não é muito pouco. Então agora eu vou falar, é algo muito pessoal, é minha opinião mesmo, tá? Que aqui assim, coloquei frases, né, vindas de Emmanuel, etc. Agora é uma opinião minha. Eu acho que um dos motivos para ter tão pouco espírita é porque é difícil ser espírita. É difícil porque o espiritismo coloca na nossa mão, ele mostra para a gente a nossa responsabilidade. Porque o milagre é mais fácil. Nossa, é muito mais fácil eu acreditar, né? Eu vou sentar aqui, instaladinha, eu vou sair outro. Estou curado. É muito mais fácil, sei lá, eu pagar não sei quanto lá, tal, para chegar mais perto de Deus, não sei o que, minha doença sumir. Essa busca pelo milagre ainda é uma coisa muito rudimentar do ser humano. Né, Fábio? Peraí. Você falou, né? Quantos milhões de séculos? Então, e ainda a gente está bem rudimentar. Tem muito que aprender ainda. Então, assim, muitos de nós ainda quer o milagre, quer coisa assim. E não é isso que o Espiritismo prega. Não é isso que ele ensina. Ele não prega, ele ensina. Que a gente tem do nosso esforço, teremos o nosso merecimento. Igual quando a gente educa um filho. Não posso dar para o meu filho tudo que ele quer. Ah, papai, eu quero uma dinamite. Ah, toma, filhinha. Não, eu vou ter que ensinar o que a dinamite faz, que ele pode ter outro brinquedo, que eu também não vou dar esse brinquedo na mão dele a qualquer hora. Então, é esse aprendizado. E esse aprendizado, ele leva tempo e tem que ter o nosso esforço nessa situação de adultos que nós estamos. Né? Então, este pano vermelho que está aqui, ele representa hoje a minha língua.
É a minha língua, né? E eu não consigo ficar bonzinho e guardar a minha língua dentro da boca de uma hora para outra. Magicamente vou enrolar minha língua para dentro e segurar o tchan na hora que der vontade de dar aquela fofocadinha, né? Na hora que der vontade de reclamar. Eu não consigo fazer isso milagrosamente. Eu não consigo acreditar que eu possa pedir isso para o reino dos céus e de repente eu ficar bom de um dia para o outro. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um esforço, passo a passo, vou enrolando, né? Vou diminuindo aos poucos, né, as minhas atitudes verbais de reclamar, de me queixar, de achar que o meu problema é maior do que os outros. Nossa, minha filha bateu o dedinho, gente, eu não acredito. Então é devagar, né? É com esforço, passo a passo que eu vou conseguir enrolar. Não é milagre. Por isso que não deu certo, tá vendo? A culpa não é do céu. Por isso que não deu certo de enrolar de uma vez só. Então eu não vou ficar de um dia para o outro bom, assim, perfeito na minha linguagem. Eu tenho que fazer esforço. Então dia após dia a gente tem que ganhar um pouquinho, tá? Até o dia que a gente consiga deixar a língua dentro, né, da boca. Eu consiga deixar aqui e colocar para fora aquilo que for necessário, aquilo que for edificante. Senhor amado, falei demais. Falei, né? Eu estou aqui porque sou meio surdo. Quem fala demais às vezes é meio surdo. Tem que ter uma dificuldade de ouvir. Nossa, parece que comentando tanta gente que não é agora para ele, já surdo. Eu torço muito nele. Eu torço muito. A Neide está falando sobre a percepção dela, né? É que eu sou professor de estatística também, então eu adoro falar dessas coisas, né? A percepção da Neide é que no entorno dela está aumentando o número de pessoas indo para o espiritismo. Eu torço para que isso realmente aconteça. Eu torço muito. É que não sei, no caso da pesquisa foi feita em âmbito nacional, né? Então pode ser, né, torço muito, né, para que, por exemplo, em Itu a gente consiga perceber cada vez mais pessoas. Mas a gente não sabe assim, né, em outros estados, sei lá. Existe o preconceito, não tem? Eu era coroinha. E não vou falar mal da Igreja Católica, não, porque se eu tenho uma parte moral, também foi construída dentro da Igreja Católica. Não tem religião melhor que a outra. Tem medo de falar, exatamente. Lá em Salto, quando eu fui fazer uma consulta num ortopedista, aí a recepcionista estava fazendo a minha ficha, né? E ela perguntou minha religião. É difícil alguém perguntar a religião. Nossa, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim: espírita! Ah, que delícia poder falar! E você já pensou 30, 40, 50 anos atrás, se eu fizesse isso? Não, mas assim, nunca falou, né? Mas assim, tomara que aumente voluptuosamente o número de espíritas. E só um detalhe para ficar bem claro, né? Eu não quis dizer que o número de espíritas é pequeno porque seguir o espiritismo é difícil. Não. Eu penso que é uma das características. Você falou outra, inclusive, que é a parte do preconceito. Maria do Carmo. Isso. Eu estou aqui hoje, mas já passei por várias casas espíritas. E eu percebo que não existe jovem. Poucos, né? A maioria são pessoas da meia idade para cima. O que seria preciso fazer para atrair o jovem para a casa? É uma boa pergunta. Essa o Carlos pode responder. Agora é o seguinte, não tem, bem colocado. Eu ocorre na minha percepção. Não, hoje você vê poucos jovens.
Mas esses jovens vão se tornar idosos e vão chegar à conclusão, né, meia idade, não idosos, né? Vão chegar à conclusão que o caminho seria, né, o mais plausível do Espiritismo. Então, hoje eles estão naquela situação. Na verdade, você vê que tem muito jovem que nem isso, a maioria é ateu, né? Não acredita em Deus. Só que conforme vai passando o tempo, ele vai se conscientizar, amadurecendo, vai se conscientizando e vai vendo que o Espiritismo seria, né, uma dos canais, né, de melhor concordância, embora seja muito difícil, né, a gente tem que estudar, mas tem gente que fala assim, o Espiritismo é legal que explica tudo, né, aceita tudo é por causa da vida passada, isso aqui. Só que chega uma hora que não é dessa forma, não é padrão. Aí você se torna mais velho, mais maduro, você chega à conclusão que o Espiritismo é, né, o caminho que vai. Deveria ser matéria de escola. Né? Porque está se preparando para outra vida. Não acaba. É necessário. O Espiritismo tem que ser matéria de escola. Não é ficção, não é misticismo, não é religião. É algo que é concreto, existe. Exato. E aí tem uma questão matemática também, né? Como você tem poucos espíritas, de modo geral, então você tem poucas famílias educando os filhos para uma visão espírita. Por exemplo, a questão de outras encarnações, a maioria das famílias não vai aceitar porque a religião dos pais não entende dessa forma, né? Morreu, acabou, ou é céu ou é inferno, né? Então, aí contra isso também ficaria difícil. Uma boa seria a prática da evangelização, né? Então, na Igreja Católica temos a catequese, né? Então, a gente tem, algumas casas espíritas têm evangelização de jovens, de crianças e de adolescentes, né? Mocidade. Seria um canal, mas assim, captar também uma quantidade lá em Salto vai recomeçar só agora, depois da pandemia. Né? E tinha antes da pandemia, daí teve a época da pandemia e tal, e depois da pandemia não conseguimos acertar, viabilizar o estabelecimento de novo dos cursos de evangelização. Voltou agora. A colocação dele, quando a corda for apertando, coisas for acontecendo, outras músicas não surgem. Exato. Porque a adolescência é um turbilhão, né? Gente, muito obrigado mesmo pela paciência de vocês, obrigado por vocês terem me chamado para falar de novo, desculpa se eu falei alguma coisa fora, tá? E aquele grande abraço, boa assistência a todos.